E agora a gente fala de saúde ao vivo aqui no SP Record. Aumentou bastante o número de atendimentos nas UPAs de Ribeirão Preto. Só ontem, segundo a Secretaria de Saúde, as unidades registraram o dobro de pacientes em relação a um dia normal. A preocupação é principalmente com os problemas respiratórios, que crescem bastante nessa época do ano, com o tempo mais frio, mais seco também. Quem tem todas as informações agora ao vivo para a gente é o Rodrigo Ziviani, que está ao vivo com o médico e traz todas as dicas para a gente, né, Ziviani? Boa noite. Oi, Olívia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nós temos inclusive um número aí que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse número é de que nós tivemos ontem, nas UPAs aqui de Ribeirão Preto, 3.425 atendimentos e boa parte deles relativa a problemas respiratórios, por conta da circulação desses vírus aí que são típicos dessa época do ano. Aqui ao meu lado eu tenho o Luiz Felipe Visconti, que é médico infectologista. Doutor, seja bem-vindo ao SP Record. Nós estamos falando de que vírus aí principalmente? Boa noite. Quando a gente fala dessa época do ano, o principal vírus é a influenza, o vírus da gripe. Esse ano, excepcionalmente, a gente tem um outro vírus circulando em alta, um vírus que a gente já conhecia da infância, que é o sincicial respiratório. Nosso último boletim gripe mostra que esse vírus, até então não tão prevalente, agora está bastante presente na nossa população. Quais são as principais doenças dessa época do ano? O que a gente mais tem nesse momento que preocupar é com a gripe. A gripe causada pelo vírus influenza é o que tem maior severidade e risco para evolução para formas graves. Esse outro vírus, sincicial respiratório, também dá um quadro similar a uma bronquite, um quadro de vias aéreas respiratórias, de vias aéreas baixas, que cursa com falta de ar e outros sintomas parecidos como a da gripe também. O que explica a maior circulação desses vírus? É somente a queda de temperatura? Não apenas isso, né? A gente tem, além da queda de temperatura que gera um quadro biológico passível, que melhora o processo de transmissão viral, há uma questão comportamental, né? O frio faz com que a gente fique mais junto, mais agregado, e essas aglomerações favorecem o processo de transmissão. E aí a gente costuma se lembrar das populações que costumam ser mais vulneráveis nessa época, né? Por exemplo, crianças e idosos. Mas tem mais. Sem dúvidas, né? A gente sempre tem que lembrar de gestante, que é um grupo que a gente esquece, lembrar de pacientes já portadores de outras doenças crônicas pulmonares ou cardiovasculares, profissionais de saúde, professores que atuam diretamente com a população. Em casa a gente costuma tomar algumas medidas aí quando a gente começa a espirrar, né, tossir. Quando saber a hora de procurar um médico? Quando os sintomas se agravam, sobretudo febre que não passa, falta de ar, isso são marcadores de gravidade. Todo quadro respiratório que apresente isso precisa de uma avaliação médica. Bom, nós estamos aqui em frente a um hospital particular em que você trabalha e aqui os números também já demonstram essa mudança? Sem dúvidas, né? Ontem nós tivemos o nosso recorde de atendimentos, mesmo quando a gente teve o período mais crítico da dengue, não tivemos um número tão alto. Desses casos, 1/3 eram queixas respiratórias. Então isso já mostra que o sistema de saúde vai ter desafios nesse sentido. A gente costuma também reforçar a importância da vacinação para a prevenção. Sem dúvidas, essa é uma estratégia que talvez a mais importante quando a gente fala em prevenção, não apenas para quebrar o processo de transmissão, a cadeia de transmissão, mas para evitar formas graves da doença, sobretudo nesses grupos que têm maior risco. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando, Olívia, que também, segundo números aí, né, que tivemos acesso, somente 22% das pessoas que fazem parte aí do público-alvo da vacinação contra a gripe foram de fato imunizados. Então tem muita gente para se vacinar ainda, que ainda não se vacinou, procurar a unidade de saúde mais próxima. Eu volto com você, Olívia.